Olá, tudo bem com você? Há tempos atrás, um programa de televisão fez uma atividade especial colocando o patrão de uma empresa disfarçado de funcionário. Então, ele acompanhou a linha de produção para tentar identificar alguns problemas que aconteciam sem que ele ficasse sabendo. Nesse momento, o chefe disfarçado de funcionário conviveu junto com alguns colegas e percebeu o quanto era necessário mudar o jeito de gerenciar sua empresa e assim conseguiu melhorar muitas coisas. É um programa de televisão que mostra uma atividade que pode ser feita também nos dias de hoje por nós, no momento em que nós estamos em um cargo de chefia ou gerenciando algum local. Não é necessário que seja uma empresa. Pode ser dentro da nossa própria casa, quando um pai ou uma mãe se coloca no lugar do filho para tentar entender o que está acontecendo, ou um professor se coloca no lugar de um aluno para compreender como é que ele está vendo a sua vida, ou quem sabe numa relação de amizade, aonde nós nos colocamos no lugar do outro para perceber o seu ponto de vista e melhorar em muito até mesmo o nosso comportamento. O texto de Filipenses, no capítulo 2, o verso 7, aparece o momento em que descreve Jesus como aquele que ocupou o lugar dos servos, para poder entender o que eles estavam vivendo. Porém, quando Jesus fez isso, não era apenas para entender o que os outros viviam, mas para viver exatamente no lugar das outras pessoas. O texto diz assim: pelo contrário, Jesus abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Qual a implicância disso para a nossa vida e para a vida de todas as pessoas? Mais do que um chefe que estava ocupando um lugar de liderança e agora executa a função de servo para entender como que as pessoas vivem, como que os funcionários trabalham, como que os servos estão agindo, Jesus, ele vai além. Não somente toma o lugar, mas vive a nossa vida e experimenta todas as nossas situações. Mesmo ele sendo o verdadeiro Deus, abre mão de sua natureza divina para poder viver uma natureza de ser humano, sujeito à dor, ao sofrimento, a todo tipo de dificuldade e limitação, para poder ali mesmo, junto com as pessoas, viver uma vida pura e santa, sem pecado, para poder então vencer o pecado e a morte e nos dar o benefício da vitória sobre todos esses problemas. Quando o chefe olha para aquilo que o seu funcionário está passando, ele entende e consegue oferecer solução. Jesus Cristo no mundo, vivendo a nossa vida, experimentando as nossas experiências e sentindo aquilo que nós sentimos, pôde perceber o quanto é importante o resgate das nossas almas. Nós não somos capazes de vencer o pecado, mas Cristo consegue. Por isso ele veio fazer em nosso lugar. Nós não somos capazes de resistir à tentação, mas Cristo consegue. E por isso, estando aqui no mundo, ele pôde vencer a tentação do pecado e resistir até ser condenado na cruz de forma inocente e pagar com a sua vida o preço das nossas almas. De forma alguma, nós conseguiríamos vencer a morte para poder dar a eternidade a todos. E Cristo assim o fez em nosso lugar, vivendo a nossa vida, estando aqui conosco, para poder enfrentar a morte e, vencendo, ofereceu a eternidade como um presente para todas as pessoas. Se Jesus não tivesse vivenciado a nossa vida, estado em nosso lugar, passando como um ser humano todas as privações e provações do mundo, certamente estaríamos todos hoje condenados à morte eterna. Por isso, agradeçam a Deus por ter colocado a Jesus Cristo como seu Filho nesse mundo, para poder viver aqui,
vencer a morte e o pecado e nos dar de presente a salvação. Fiquem bem e até o nosso próximo momento de meditação.